aqui. Com os pés no chão não vou ficar. E não vou parar, porque o mundo é bom. Eu sigo o som sem me escutar. Então eu deixo tudo que eu sempre tive por aqui, pra então me despedir. Os amigos e os amores que eu não vou me esquecer. E lamento que não possam mais me ver. Ao som da banda Velho Hippie, começa agora mais um Rede de Olhares aqui pela UX TV, uma emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Durante 32 dias, a bola rolou nos gramados brasileiros e trouxe milhões de turistas ao Brasil. A Copa do Mundo terminou no último domingo e consagrou a Alemanha como campeã mundial. Já a nossa seleção não teve o mesmo desempenho dentro de campo, restando a nós, brasileiros, o que convencionamos chamar de legado da Copa. E é sobre ele que a gente conversa a partir de agora. Você que está em casa, é claro, também pode participar do programa pelos nossos canais de interatividade. E quem vai nos dizer como fazer isso é a minha colega Jéssica Lima. Boa tarde, Jéssica. Boa noite, Roger. Tudo bem? Tudo bem. O pessoal que está em casa, então, pode participar conosco através das nossas redes sociais, no Twitter, @UXTV, no facebook.com/UXTV e quem quiser também pode nos acompanhar ao vivo no uxtv.com.br. E a gente acompanha agora o resultado de uma enquete que a nossa equipe preparou nas ruas de Caxias do Sul para saber quais as impressões que as pessoas trazem do Mundial aqui no país. O que você achou da Copa estruturalmente falando? Foi muito boa. A Copa foi bem organizadinha, só faltou nós ser campeão mesmo. Acredito que tenha superado as expectativas. Nesse sentido, eu acho que foi uma bela demonstração de superação do nosso país. Foi aplicado muito dinheiro. Dá para gastar o dinheiro em outra coisa em vez do estádio. Você acredita que essa derrota do Brasil ela vai influenciar nas eleições ou não? Isso eu não sei te dizer nada. Não acredito. O povo esquece. Acredito que não. Acho que não, né? Acho que quem já estava com opinião formada em relação ao governo atual ou talvez outro. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O futebol deve ser analisado de uma forma e a política, as necessidades do país de outra. Você não vai influenciar em nada, porque vira e mexe vai virar a mesma coisa, a mesma palhaçada que sempre foi. Isso é perguntado pela vaia que teve, eu acho, dentro dos estádios, tudo, mas a representação do país não estava dentro do estádio. Você acredita que o Brasil merecia ter ganho esse título? Merecia. Sou brasileiro, torço para o Brasil, né? Não pelo time que tinha. Pelo que eles demonstraram, acredito que não. Se o Brasil ganhasse essa Copa, para mim seria um milagre. Como você imagina que vai ficar o Brasil agora após a Copa? Não acredito que haja mudanças, não. Nós temos que apostar em nós mesmos, para que o Brasil cresça, e já cresceu em termos de turismo, né? Cresceu porque o que mostrou para o mundo foi uma Copa de alto nível. Acredito que isso não vai refletir em termos positivos. Antes das eleições não vai ter mudança nenhuma, depois acredito que vai ter. Principalmente no turismo, né? Sabendo que na África do Sul aumentou mais de 25% no caso da pós-Copa, e eu acredito que no Brasil seria mais ainda, porque tem mais pontos de referências, né? Tá todo mundo revoltado com a presidência, porque ela aplicou todo esse dinheiro em vez de aplicar na saúde, na educação. Vendo da parte estrutural e financeira de tudo que foi gasto, nós vamos ter grandes perdas. Mas no demais, talvez as pessoas se conscientizem mais do que realmente é prioridade para nós nesse momento. Às vezes nós temos que fazer uma análise olhando o que aconteceu. Antes, parte da população estava descrente, né? Não acreditava. E se falava ainda na corrupção, da incapacidade, veja o que vai ser feito, né? Porque o brasileiro não está preparado, etc, etc, etc. Hoje não precisa falar, precisa observar. Mais do que isso,
sentir o que foi durante esses dias de Copa, como as pessoas se integraram, receberam bem esses turistas. Eu acho que o Brasil sai fortalecido depois dessa Copa. Como disse meu colega, o Brasil fez uma excelente Copa. Né? O país Brasil, não a seleção. Né? Foram investidos nessa Copa um total de 25 bilhões de reais. Desses 25 bilhões de reais, foram gastos 30%, ou seja, em torno de 8 bilhões em estádios. O resto foram obras de infraestrutura, ou seja, 16 bilhões vai ficar para o país em gastos que foram feitos para infraestrutura, na área de aeroportos, na área de hotéis, na área de mobilidade urbana. Eu acho que o grande legado que a Copa nos deixa é a venda da marca Brasil. Poucas oportunidades o Brasil teve a sua marca tão reforçada no contexto internacional. Aqui a gente tinha um noticiário pré-Copa, alguns arautos diziam que iríamos chegar no Brasil e íamos ter uma arma na saída do aeroporto para se defender, etc, etc. E o que se viu foi justamente o contrário, foi uma Copa de ordem, de paz, de bom receber, de bem receber. E isso me parece que é o grande legado que a Copa nos deixa. Quando a gente analisa números, como o professor muito bem colocou há pouco, são 20 bilhões, são 30 bilhões. Eu não imagino que algum país do mundo fosse sediar uma Copa do Mundo apenas para receber 20 ou 30 dias de evento. Não é possível. Ninguém recupera um investimento dessa monta em 30 dias de evento. Há todo um aspecto pós-Copa, e agora nós temos que ter habilidade, nós todos, academia, meio empresarial, entidades empresariais, etc., para podermos capitalizar isso tudo a favor dos nossos negócios, das nossas academias, na pesquisa, na atração de turistas, no desenvolvimento de novos produtos, de novos negócios. Ou seja, me parece que a partir de 2014, o mundo olha para o Brasil com outros olhos. Não deveria ter um reflexo. Por exemplo, se a seleção brasileira perder, o presidente não se reeleger. Eu acho que não deveria ter nenhuma ligação, alguma coisa com a outra. Eu acho que alguns votos, assim, alguma parte deles, vão ter sim um reflexo, e muitas pessoas acho que vão votar contra a Dilma pela Copa. Eu acho que é uma forma de protesto. Eu não acho que seja exatamente correto. Acho que a forma certa desse tipo de protesto seria nas urnas, votar por alguém que a pessoa ache correto, não porque disponibiliza a bolsa ou porque os amigos vão votar. A pessoa tem que achar, ela tem que ter uma opinião própria sobre o que vai votar. Bom, antes da Copa, né, já estava explícito a próxima eleição, que a presidente não seria reeleita. E na Copa, provavelmente as pessoas que vaiaram, que estavam nos estádios, era a classe média alta, não era aquele povo que estava na rua realmente protestando. Então, o protesto deles foram as vaias. E durante a Copa, eu acho que não teve todo aquele protesto, toda aquela movimentação nas ruas, pelo fato de mostrar, teve muita violência, né? Então as pessoas optaram por não mostrar essa ignorância na rua. Se encontrar um velho amigo pra rever o que foi perdido, tempo que não vai voltar, não vai voltar. Mas viver só vale a pena se puder fazer sem se arrepender, e que o mal não aconteça pra quem vai até o fim.
e seus dias de criança. Já não pode mais passar. Passo o tempo devagar, só pra lembrar que viver só vale a pena se puder fazer sem se arrepender, e que o mal não aconteça pra quem vai até o fim. Você que está em casa pode participar com a gente pelos nossos canais de interatividade, que a Jéssica Lima vai passar agora para a gente, né, Jéssica? É isso mesmo, Roger. O pessoal que está em casa pode participar conosco através das nossas redes sociais, no facebook.com/UXTV, no Twitter, @UXTV, e também pode nos assistir ao vivo no uxtv.com.br. A internauta Roger Maria Fernanda Seibel, ela comentou num dos links, num dos posts que eu postei, enfim, 4 links bem legais, quem quiser dar uma olhada, já está disponibilizado ali no Facebook, que diz que a Copa do Mundo foi o maior evento do futebol e deve somar cerca de 30 bilhões à nossa economia aqui do país. A Copa de 2014 confirma a capacidade do Brasil para organizar grandes eventos internacionais, e também uma fala do Maradona, que ele diz que o Brasil perdeu em campo, mas ganhou como país pela estrutura que apresentou. Certo, a velha rivalidade dando uma trégua aí, né, Jéssica? Exatamente. Tá certo. Quero falar com o pessoal rapidinho aqui da Velho Hip. Tiago, pode ser contigo? Pode. Tiago, o que vocês acharam da atuação do Brasil agora nessa Copa? Qual a avaliação de vocês também do Brasil como anfitrião da Copa do Mundo? Olha, é curioso que domingo nós ensaiamos, né? E depois fomos assistir a final, então, entre a Alemanha e a Argentina. E o grupo tem uma opinião em comum com relação à atuação da seleção brasileira, né? O que acontece é que nós somos uma geração que foi muito mal acostumada, né? E eu presenciei, né, em função da minha idade, 2 Copas do Mundo, né, em 94 e 2002. E somos uma seleção que tem 5 títulos mundiais nas costas, né? Mas me chama a atenção a forma como está sendo passada a imagem desta seleção, deste grupo, em que permaneceu em 4º lugar na Copa do Mundo, o que não é um resultado ruim, né? Se nós analisarmos as campanhas de 2006 e 2010, foi o melhor resultado apresentado até então. Depois que a Alemanha ganha a Copa, o pessoal andando com uma camiseta escrita em português, né? Obrigado, Brasil, pela Copa maravilhosa. Obviamente, para eles foi mais maravilhoso ainda, né? Porque eles ganharam, mas de qualquer forma as camisetas estavam feitas. E como o amigo aqui falou, né, fica um aspecto de que a gente tem uma imagem do Brasil diferenciada, melhorada, e que quebra um pouco aquela coisa daquele complexo de vira-lata, né? A gente mostrou que é trabalhador, a gente mostrou que a gente é capaz de fazer, né? A população, né, o trabalhador foi lá e ele foi fazer a coisa acontecer, né? Ele fez a Copa acontecer, ele participou, ele auxiliou. Eu tive em Porto Alegre 2 vezes agora durante a Copa, no meio depois da fase de grupo, e nas 2 situações, né, eram situações que tinham jogos, e a gente conseguiu perceber que em Porto Alegre, que é uma cidade que estava vivendo aquilo, estava fluindo, as coisas estavam fluindo muito bem. A gente vai falar por telefone agora, pegando o gancho também nessa questão que tu falou da capital gaúcha também, que sediou alguns jogos da Copa. Vou falar por telefone agora com o Itamar Aguiar, que é presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul. Boa noite, Itamar. Boa noite, Roger. Boa noite. Boa noite aí aos telespectadores da TV da UX aí, que são brindados com esse excelente programa Rede de Olhares. Itamar, como é que você que mora aí na capital gaúcha, né, como tu sentiu a Copa do Mundo aí pertinho? Roger, não só moro, como trabalhei diretamente na Copa, nos eventos da Copa, no entorno do estádio, nos bairros mais assediados pelos torcedores. E, ao meu modo de ver, a Copa ela foi positiva e, literalmente, o Rio Grande do Sul foi para a Copa do Mundo. O Brasil sai mais patriota dessa Copa?
pelo que se viu nos estádios, todo mundo cantando o hino nacional com aquele fervor? Olha, o patriotismo é uma construção, né? Não é da noite para o dia que tu vai ser patriota. Eu acho que poderíamos falar assim do legado, daquilo que fica, né? Do aprendizado. É muito complicado fazer uma avaliação em cima daquilo que ficou por fazer, se o que está feito era isso mesmo, né? Ou se a seleção brasileira foi ruim. Eu acho que temos que fazer uma análise mais detalhada, entendeu? E ele vem, então, atrás de situações como a gente olha ao pessoal que viveu, sentiu. Por exemplo, o legado material daquilo que foi feito, construído, estão ali. Os estádios, as pontes, a mobilidade urbana está ali. Ninguém vai tirar. Como vai ser utilizado isso? Está pedindo para que a sociedade possa fiscalizar, se envolver, debater. Concordo com o professor aqui do lado, que nós temos algumas coisas que aprender. Primeiramente, vamos analisar a questão somente do futebol, tá? Assim como todos os brasileiros, a gente viu que não estávamos preparados, nós não tínhamos um planejamento adequado, nós não nos preparamos adequadamente para disputar um campeonato, tá? Então, o legado que fica é o seguinte: nós devemos, assim como foram planejadas as obras, assim como foi planejado todo o ambiente macro que envolvia essa competição, tá? A própria seleção não se preparou, não teve um preparo adequado, um planejamento adequado. Como nosso amigo ali falou, nós temos uma Olimpíada daqui a 2 anos, tá? Qual é o planejamento que nós temos para lá? Será que nós vamos fazer o mesmo papel que nós desempenhamos? Que eu, como uruguaio, eu acho que 4º lugar é uma excelente colocação. No meu país, quando o Uruguai saiu em 4º lugar, nossos jogadores ganharam medalha. Tá certo, tá certo. Então tá certo, professor. Pessoal, obrigado a todo mundo que participou do programa. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Fica, então, aquela máxima de que com o aprendizado, né, na derrota, a gente também consegue aprender um pouquinho mais e, quem sabe, nas Olimpíadas a gente consiga ter um desempenho um pouquinho melhor. A gente fica, então, agora com a Velho Hippie. A gente fica por aqui. A gente se vê numa próxima. Até lá! Põe flores, cor lilás pra dar mais vida ao dia. Caminha sobre a grama e vai. Segue tranquila e devagar. A poça d'água a chuva fez o seu espelho, então talvez tenha mais tempo pra pensar e pra se lembrar do que viveu, pra se lembrar do que viveu, pra se lembrar. Assim junta forças pra seguir, caminhar tranquila por aí e vai pra bem longe daqui. Descansa a sombra no jardim, espera o fim chegar. Põe seu vestido azul do céu, olha pra longe e pouco vê. O sol se põe devagar e deixa umas poucas nuvens. Segue sua estrela, o brilho e vai.
vai pra bem longe daqui, vai pra bem longe daqui, pra se lembrar. Agora ele toca.